Olá, espectadores, sejam bem-vindos a esse canal e hoje eu vou falar sobre o filme Homem-Aranha, Um Novo Dia, que estreou agora quarta-feira, 29 de julho nos cinemas. Primeira coisa que eu preciso falar, eu sou do time de pessoas que gostou muito desse filme. Eu falo pra vocês, se você tem um dinheirinho sobrando e quer se divertir com a sua família ou com os seus amigos, pode ir no cinema que ele é diversão, que o retorno em termos de diversão é garantido. Porém, eu preciso dizer que ele não é um filme assim indispensável de se ver na telona. Se você quiser esperar no stream por uma questão, digamos assim, de dinheiro, né, digamos assim, poupar um pouco de dinheiro, eu falo para vocês, não tem problema, até porque ele não é um filme indispensável para se ver no cinema. Mas se você quiser realmente diversão, ir no cinema e curtir, pode ir à vontade, porque esse filme do Homem-Aranha é retorno, mais uma vez eu digo, é um retorno garantido em questão de diversão, beleza? Então, dado o recado, vamos lá. Gente, a primeira coisa que eu preciso falar sobre esse filme é sobre a questão do roteiro. Então, ele segue a mesma qualidade dos 3 filmes anteriores. Ele é um roteiro bem estruturado, com pouquíssimas pontas soltas, com um ritmo muito bom. E eu preciso dizer que a trama desse filme, ele tem, digamos assim, uma carga mais, digamos assim, como é que eu vou dizer, mais dramática. Só que tipo assim, só que um dramático num estilo assim mais melancólico. Porque o que acontece nesse filme? Aqui o Homem-Aranha, ele está sofrendo as consequências do que aconteceu no terceiro, último filme da franquia. Onde você teve, né, o falecimento da tia May, o falecimento da tia May, e também o fato de todas as pessoas que conheciam o Peter Parker por uma questão do feitiço do Dr. Destino, feitiço do Dr. Destino não, perdão, desculpa gente, Doutor Estranho, que por conta de um feitiço do Doutor Estranho, acabaram se esquecendo dele. Então o que você tem aqui é um Peter Parker extremamente sozinho, amargando a solidão, e o filme mostra todo o peso da solidão em cima dele. E isso fica muito explícito, principalmente na atuação do Tom Holland. Se você pega, por exemplo, o Peter Parker desse filme e compara com os outros, você vai perceber que nos 3 primeiros filmes era um Peter Parker muito mais alegre, muito mais altivo, sabe? Já esse Peter Parker desse filme aqui, ele é mais apático, entendeu? Mais quieto, mais retraído. Isso fica muito bem expresso na interpretação do Tom Holland. Então, parabéns para ele. Então, e já que eu falei com relação ao Homem-Aranha, eu vou também falar do restante dos personagens e, obviamente, falando dos seus respectivos atores. Com relação aos 2 amigos deles, ao Ned e a Zendaya, né, que faz a MJ, eu vou ser sincero para vocês, eles continuam a mesma coisa dos outros 3 filmes. Se você gosta deles, você vai continuar gostando deles. Se você os odeia, vai continuar odiando eles. E se para você, tipo assim, tanto faz como tanto fez, vai continuar a mesma coisa. Nesse quesito, você não teve, digamos assim, um destaque para esses 2 personagens. Com relação a MJ, né, que ela aparece mais na história, mas os dois, assim, de um modo geral, seguem o mesmo padrão. Entendeu? O mesmo nível de interpretação que você vê nos outros filmes. Beleza? Depois nós precisamos falar também do seguinte. Primeiro, do outro vilão do Homem-Aranha que aparece aqui, que é o Escorpião. Que ele apareceu mais assim, mais para colocar um personagem da galeria de vilões do Homem-Aranha, né? Para colocar mais um aqui nesse filme, porque tanto faz como tanto fez, ele não faz diferença nenhuma, poderia ser qualquer outro vilão do acervo do Homem-Aranha, beleza? E com relação aos ninjas do tentáculo, eu falo para você, também é substituível. Eu preciso abrir o jogo. Porém, eu preciso dizer que ver o Homem-Aranha lutando com uma cacetada de ninja, cara, é muito irado. Sem contar que as ações de luta aqui nesse filme também seguem o mesmo padrão dos outros 3 filmes. Ou seja, são lutas muito boas, muito bem coreografadas. E o fato do Homem-Aranha estar lutando com vários ninjas, cara, é muito irado. Principalmente mais pro final do filme.
Lembrando, só uma coisa que eu já estava me esquecendo aqui, essa aqui vai ser uma análise sem spoiler. Então, se você não viu o filme ou pretende esperar com que o filme chegue nos streaming, pode continuar sossegado, tá, galera? Não vai ter spoiler, tá? Havia me esquecido de comentar isso logo no comecinho do filme, então estou comentando agora, beleza? Então, continuando. Depois desses dois personagens, eu preciso comentar com relação ao Hulk e ao Justiceiro. Com relação ao Hulk, eu vou ser sincero para vocês. Não só o Hulk, tá? Eu vou fazer uma menção agora, uma análise dos dois personagens. Depois eu vou fazer em particular do Justiceiro. Se você tá, por exemplo, tá esperando, por exemplo, uma coisa, digamos assim, um toque, digamos assim, mais de violência no filme, não assim uma violência desmedida, lógico, é porque é um filme do Homem-Aranha. Mas se você tá esperando, digamos assim, um pouco mais assim de brutalidade, um pouco mais de violência, eu vou ser sincero para vocês. Quem tiver com essa intenção vai ficar um pouco decepcionado. Porque apesar de ser uma produção Marvel barra Sony, tanto o Hulk como o Justiceiro aqui, eles foram enquadrados naquela versão, digamos assim, mais family friend, que é típico dos filmes da Marvel, né, barra Disney. E com o Hulk e o Justiceiro não foi diferente. Fica um pouco estranho falando, para quem conhece os dois personagens, fica um pouco estranho. Mas realmente é isso que aconteceu. Se você quer, digamos assim, algumas cenas mais loucas com relação a esses dois, eu falo para você, você vai realmente ter um pouco de decepção. Apesar que a participação deles foi boa, ao contrário do que aconteceu com o Escorpião e com os ninjas, tanto o Hulk como o Justiceiro, a presença deles não é descartável. Os dois realmente fazem parte da trama. O Hulk é uma coisa mais pontual, né, para explicar, digamos assim, uma característica em particular do Homem-Aranha, tá? Então ele não é dispensável, mas ele realmente, a necessidade dele ter aparecido é só por uma questão assim, digamos assim, para trazer uma explicação para uma determinada questão do Homem-Aranha. Mas ele não é indispensável, beleza? A presença dele foi muito bem colocada. Com relação ao Justiceiro, eu não vou dar spoiler, podem ficar sossegados. Podem ficar sossegados. Porém, eu preciso dizer o seguinte, que a participação dele não é só em algumas cenas de ação ou no caso de proteger a MJ, como aparece no próprio trailer mesmo. Mas ele faz parte em si da trama do Homem-Aranha. Entendeu? Apesar do Justiceiro ele realmente não ter sido colocado, digamos assim, com mais ênfase na questão da violência, que é uma característica típica, inerente do personagem, ele tem um papel fundamental na trama desse filme. Tá? Eu não vou falar mais nada justamente para não dar spoiler, para não estragar a experiência de vocês, mas fica mencionado isso com relação ao Justiceiro. E aliás, até uma participação boa mesmo, tá? Dele aqui na trama desse filme. Que se eu fizer um vídeo com spoiler, que é muito provável que eu faça, daí eu vou comentar a importância dele na história desse filme. Beleza? Agora eu preciso mencionar uma outra coisa. Seguinte. Tem um último personagem, tá? Que eu não vou logicamente comentar quem é. Que é o personagem que é a base da trama. Então, se de um lado você tem digamos assim, um desenvolvimento do filme com relação ao Homem-Aranha, a questão da solidão, da melancolia que ele está passando, que é, digamos assim, uma espécie de subtrama, pode-se dizer assim, você tem um personagem em particular que é introduzido aqui nesse filme, que ele é a base da trama, e sem contar também que esse mesmo personagem, a presença desse personagem, ele expande o universo não do Homem-Aranha, mas da Marvel como um todo. Que mesmo o Homem-Aranha sendo um personagem de propriedade da Sony, esse filme aqui, ele realmente, digamos assim, ele expande alguns conceitos do universo da Marvel. E que com certeza vão ser explorados, principalmente agora que vai vir do Vingadores Doomsday, se eu não estou enganado. Acho que é isso mesmo. Vingadores Doomsday.
Com certeza o que foi colocado aqui vai ser melhor trabalhado no próximo filme dos Vingadores. Vocês estão me entendendo? Então realmente esse personagem realmente foi muito importante, e a grande contribuição desse filme é já para dar já, digamos assim, mostrar o direcionamento que o universo da Marvel vai tomar. E de um modo geral, eu só preciso finalizar com outro detalhe. Esse filme está dividindo um pouco opiniões. Dividindo não, a maioria realmente está gostando do filme. Eu preciso dizer, não só porque eu gostei, não é pelo fato de eu ter curtido o filme, mas tipo assim, o roteiro do filme ele é muito bom em trazer um desenvolvimento do Homem-Aranha. Desde o primeiro filme, principalmente as consequências dos fatos que ocorreram no terceiro filme na vida do Homem-Aranha. Então, realmente, em termos de desenvolvimento de personagem, esse filme também é excelente. Tá certo? Só que, infelizmente, digamos assim, essa nova situação que o Homem-Aranha está passando traz um ritmo para o filme que muitas pessoas estão estranhando. Então, muita gente, não muita gente, tá? Tem gente que não está gostando muito, mas a maioria está curtindo. Então eu só vou dar esse toque que você pode fazer parte do grupo das pessoas que realmente não vai gostar muito. Eu particularmente adorei, mas fica aqui dado a dica, beleza? E de qualquer forma, gente, eu vou finalizando por aqui, tá? Não vou falar mais nada, outras informações eu vou dar num possível vídeo com spoiler se eu acabar lançando ele, tá certo? Então acompanhe o canal, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque isso não só ajuda a divulgar não só a divulgar esse vídeo, mas também a fazer com que o canal cresça, beleza? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Um abraço para todos vocês e até mais. Tchauzão!